Ei, pessoal, tudo bem? Aqui comigo também tá tudo bem. E em primeiro lugar, eu vos saldo com a paz de Deus para a qual foste chamado, que permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje eu vou falar sobre um assunto, gente, muito polêmico, que está correndo nas redes sociais. Tem um personagem aí que ele tem um espírito de se meter na vida dos irmãos, na congregação cristã no Brasil. Enquanto ele fala dos chefes, ele procura poluir a cabeça dos alunos. Que nem lá no Éden, né? O diabo poluiu a cabeça dos alunos, que era Adão e Eva, para tirar do chefe. Hoje é a mesma coisa. Esse personagem, ele ataca os anciães mais... não é os mais antigos. Ele fala nos anciães do Brás. Anciães do Brás. O alvo dele é os anciães do Brás. Só que é o seguinte, gente. O Brás não está nem aí com ele. O Brás é que nem o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, eles não estão nem aí com o que o povo pensa, com o que o povo fala. Ele só manda para a cadeia. E depois que ele põe na cadeia, tá preso. E quando eles liberam da cadeia, tá solto. E ninguém põe a cara com eles. Assim é o Brás. O Brás é a Organização Mundial da Igreja de Cristo. A congregação cristã, ela não começou aqui no Brasil em 1910, que nem o pessoal. Não. A congregação cristã, ela foi fundada em 1904, lá nos Estados Unidos, pelo pastor, ou seja, diácono, que tinha o título de Luiz Francisco. E quando Deus revelou ele à congregação, a doutrina cristã, simplesmente ele desligou da igreja que ele estava e queria que fosse batizado segundo a doutrina. Em 1904. Depois, segundo ele, o que eu conheço a história de Luiz Francisco, Deus revelou aí que ele viesse para o Brasil, que Deus tinha uma grande obra no Brasil. Bom, não vou aprofundar de que maneira ele começou aqui no Brasil, mas é só isso. Então a congregação cristã, ela é de 1904, fundada nos Estados Unidos. E não 1910, que neles fala aqui, não. Ela veio para o Brasil em 1910, mas já tinha 6 anos, 4 anos, 6 anos, que Luiz Francisco foi batizado lá nos Estados Unidos em 1904, quando ele criou a congregação cristã. Aí Deus revelou a ele que viesse para o Brasil, que Deus tinha uma grande obra. Só que ele não falava português. Não, ele não falava português. Então ele tinha dificuldade de vir para o Brasil. Como é que ele ia pregar a palavra aqui no Brasil se ele não entendia o português, se ele não conhecia o português? Gente, é por aí que começa a obra de Deus. É no lugar mais difícil. Mas vamos voltar a falar nesse personagem que se mete na congregação com o povo. Para começar, ele abriu uma rede só para falar mal da congregação. O nome dele é o quê?
Josafá. E Josafá agora se meteu na cabeça dos irmãos, a pôr na cabeça dos irmãos sobre a organização do Brás, que ele já se meteu com a congregação do Brás nos Estados Unidos, a congregação do Brás não sei aonde, agora ele está falando sobre o Brás e o Rio Grande do Sul. E ele quer pôr na cabeça do povo, ele quer fazer uma revolução, gente, dos crentes da congregação, da igreja, contra o ministério. Então ele colocou na cabeça do povo, por que que o Brás não abriu uma conta direta para o povo aplicar diretamente para o Rio Grande do Sul e não para o Brás? Será que ele entende disso aí, gente? Gente, a congregação cristã, ela é uma organização formada de pobres e não de ricos. Porque você chega aí em qualquer organização, os pastores são ricos, a irmandade pobre. Enquanto que na congregação cristã, todo mundo é pobre, os pastores são pobres e a irmandade pobre. Os anciãos da congregação, os diáconos, os cooperadores, são tudo pobres, assalariados. E a irmandade que Deus chama na congregação são tudo pobres, porque rico não procura Deus, não. Você vê o pessoal procurar Deus é porque está na pior situação do mundo. Que enquanto eles podem procurar, eles procuram as religiões que oferecem grana. Vem aqui que você fica rico, vem aqui que você fica livre do câncer, vem aqui que você ganha a sua casa, você sai do aluguel, e a pessoa corre. A congregação cristã, vem aqui que Jesus vai salvar a tua alma. É diferente, não é? E ele só vai à congregação cristã quando eles é preso entre a salvação da alma e o fogo eterno. Isso não é nós que mostra, se nós pudéssemos mostrar para todo mundo, mas não é nós quem mostra. E esse camarada aí, ele coloca sempre uma polêmica entre os ministérios da congregação do Brás e a Irmandade, que são aproximadamente uns 5 milhões de pessoas. Mas vamos voltar a falar sobre o Rio Grande do Sul, que agora está pondo na cabeça do pessoal que por que é que o Brás não abriu uma conta direta para o povo depositar diretamente no Rio Grande do Sul. Será que ele entende o que é o Brás e o Rio Grande do Sul? O que é o Brás e a Alemanha? O que é o Brás e o Israel? O que é o Brás e a CCB? Se ele entendesse, ele nem se metia nesse assunto. Mas eu vou explicar para vocês. Por que é que o Brás não abre uma conta diretamente para depositar lá no Rio Grande do Sul? Entendeu, gente? A congregação do Brás, ela trabalha que nem um banco, gente, que nem um banco. Você abre uma conta no banco, mas você não tem dinheiro no banco. Aí você vai lá e abre uma conta. Aí você tem lá 20 reais de saldo no banco. Quando você puxa o seu olerite, você tem lá 2.000 reais. Pô, mas peraí, eu só tenho 20 reais de saldo e agora tem 2.000 reais no meu olerite. O que é isso, gente? É um crédito que o banco jogou na sua conta. Você pode gastar até 2.000 reais que o banco paga. Você só tem 20 reais de saldo. Quando o contrato, seu saldo está zero. Mas você puxou o olerite, tem 2.000 reais na sua conta. Você pode gastar até 2.000 reais que o banco paga. E assim é que o Brás trabalha, gente, com as congregações do universo. E se você for lá na Inglaterra, os crentes que tem da Inglaterra são tudo pobres. Para o irmão de lá vir na reunião aqui no Brás, tem que a igreja pagar, o Brás mandar o dinheiro para ele vir, porque ele não tem dinheiro para vir, é pobre. O ancião é pobre. O diácono para vir aqui é pobre, tem que o Brás mandar o dinheiro para ele vir, que ele é pobre. Entendeu, gente?
Lá em Israel, tem a congregação, Israel lá tá rico, mas se você for lá na congregação de Israel, para o ancião de lá vir aqui, o Braz tem que pagar a passagem dele, porque ele não tem dinheiro para vir. Ele é pobre. É o caso do Rio Grande do Sul. A Irmandade do Rio Grande do Sul, gente, são tudo pobres. Os diáconos pobres, os anciãos pobres, cooperador pobre. E numa camalidade, não entendeu, gente? Numa camalidade daquela lá, pegou o povo de surpresa. Então o ministério lá faz um levantamento. Quantos irmãos estão precisando de ajuda? Por acaso, suponho que lá naquela área atingida, tem lá 200 irmãos. E esses 200 irmãos fazem um levantamento. E precisa no mínimo 10 mil reais para socorrer cada um. 200 irmãos a 10 mil reais vai dar 20 mil reais. Mas a igreja, os irmãos lá no Rio Grande do Sul, eles não têm esse dinheiro em caixa para acudir essa urgência. Ele liga para o Braz manda esse dinheiro. Quanto precisa aí? 30 mil reais dá para suprir a necessidade desses irmãos. Então o Braz manda os 30 mil. Em vez de abrir uma conta para o pessoal e aplicar, para o pessoal depositar na conta da congregação cristã no Rio Grande. Quantas congregações tem no Rio Grande do Sul? Então, gente, diretamente, o Braz manda o dinheiro e ele supre a necessidade. Passou aquela área, aí vem outra, para acudir outra área. E agora, irmãos, agora precisa de mais 50 mil. O Braz manda mais 50 mil. Não tem tempo de procurar quem vai doar isso, quem vai doar aquilo. O Braz manda esse dinheiro. É para comprar comida, é para comprar calçada, é para... Entendeu, gente? É para pagar hotel, é para tirar o povo que está, é para mandar para o hospital. O Braz assume tudo. Terminou esse negócio lá. Quanto o Braz gastou aí no Rio Grande do Sul? Gastou 500 mil. Quanto o governo federal gastou? O governo federal gastou 1 milhão. Que a área do governo federal é bem maior que a área do Braz. E agora tem as igrejas evangélicas que se reúnem. Para quê? Para contribuir. Eles mandam a contribuição direta. Aí você sabe quanto a igreja adventista contribuiu, quanto a igreja católica contribuiu, quanto que a igreja, entendeu? O Testemunho de Jeová contribuiu. Isso não quer saber. Quer saber o seguinte, quanto que o Braz pagou para acudir nossos irmãos que estão cadastrados, que foram batizados e faz parte da CCB. Entendeu, gente? O que os irmãos contribuem em outra organização a favor da congregação, isso é diferente. Mas o Braz tem a linhagem dele. Quanto precisa aí, irmãos? Ele está reunido com os anciãos, cooperadores e diáconos daquela área e faz um levantamento. Quanto gastou aí? 600 mil. Tá bom, então 600 mil. Qual é a renda? Qual é a coleta do Rio Grande do Sul? A coleta do Rio Grande do Sul, gente, é 200 mil por mês. 200 mil por mês. 80% é para vocês acudir às necessidades do Rio Grande do Sul, depois que passou essa calamidade. E 20% vocês mandam para o Braz, para a cobertura desses 600 mil que o Braz mandou para lá. O Braz mandou 600 mil, a coleta do Rio Grande do Sul é 200 mil por mês. Então 40 mil reais o Rio Grande vai mandar depositar no Braz. Como? Esses 600 mil que o Braz mandou para acudir a essa emergência. Então a igreja está devendo para o Braz 40 mil por mês. 6 para 4 dá 1,5. Então o Rio Grande do Sul, nada, 15 pagamentos.
de 40 mil, vai pagar para o Brás. Só que até eles pagarem esses 15 pagamentos, o Brasil está numa inflação agora, nada de 5% ao mês. 15 vezes 5 é igual a 75. Então esses irmãos vão ter mais 75 mil de acréscimo, de acordo com a inflação. Você vai pagar 600 com mais 75, 800 mil reais, 100 mil reais a mais, a pagar para o Brás. E o Brás guarda esse dinheiro, de repente aparece outro fracasso lá na Alemanha. É a mesma coisa, os alemães lá são pobres, gente. A Alemanha é um país rico? É, mas a Irmandade, a congregação lá é pobre. É o Brás que manda para lá roupa, calçado, dinheiro, até a passagem do irmão para vir na reunião. É o Brás que manda tudo. Os Estados Unidos, pô, é o país mais rico do mundo, mas vai lá ver os irmãos que congregam nos Estados Unidos, são tudo pobres. Os anciãos de lá para vir aqui, acontece que tem vezes que o Brás tem que mandar o dinheiro, pagar a passagem para eles virem aqui na reunião, do contrário eles não podem vir, porque são pobres. E o Brás é que toma conta dos pobres, da congregação cristã. Que a congregação cristã não tem rico não, gente. É que a congregação cristã é uma igreja popular, de uma população, entendeu? Unida e grande. 5 milhões de pessoas. Contribuindo um pelo outro, 10 reais por mês, quanto dá? Hã? É aí que tá, dá 500 milhões. Dá para suprir muita necessidade. Entendeu? Esse dinheiro fica... Esse dinheiro é distribuído para a Irmandade. Porque os anciãos da congregação, a maioria são tudo velhos, aposentados. Tiveram da sua aposentadoria. E os que não são aposentados têm seus trabalhos particulares, que ninguém tem salário na congregação. Ninguém tem salário. E esse Josafá aí, ele já foi expulso, que nem Deus expulsou Satanás lá do céu, e ele fica agora prejudicando a obra de Deus aqui na terra. Que lá, dos expulsos, tem aqueles que se humilham e é recuperado. Tem aqueles que amarram a corda no pescoço e se enforcam, como foi o caso de Judas Iscariote. Se enforcou, não arrependeu, não pediu perdão, e morreu e foi condenado. Porque o suicídio não tem perdão. Pedro, outro, mas Pedro se humilhou, chorou amargamente, o Senhor recuperou ele. Mas o diabo, ao contrário, em vez de ele chorar amargamente, eu pedir perdão, não, ele fez uma tenda e fica lá que nem cobras venenosas, picando a obra de Deus e seduzindo o povo, que nem o diabo, que nem já seduziu Eva lá no Éden. Seduziu a Eva a ser igual a Deus. Depois, como Eva não podia entrar naquele campo, que ela pertencia a um outro campo, então ele treinou ela para seduzir o marido a ser igual a Deus. Aí depois o Senhor chegou, agora o homem é igual a nós, conhece o bem e o mal. Então para que eu não coma da árvore da vida e vive eternamente, o Senhor o lançou fora do jardim. Agora você vai ganhar. Até aqui eu cuidava de você, te dava tudo que você queria. Agora no suor do teu rosto você vai, entendeu? Ganhar o teu pão. Debaixo de aflição comerás. Espinhos e caldo lhe serão por alimento, até que volte a terra, quanto é pó, e em pó te tornará. E hoje, aí veio Jesus Cristo e criou o quê? Jesus criou a congregação cristã, onde ele disse, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Na congregação cristã não tem pastor, gente, só tem Jesus. Jesus é o pastor da congregação. Lá tem os anciãos. Anciãos, a palavra anciãos é um conselheiro. Os irmãos que são os juízes, que dá conselho ao povo para o próprio bem do povo. Aí vem aí o diabo e coloca na cabeça do povo que eles têm que estudar o evangelho, tem que fazer um estudo bíblico, eles têm que fazer uma cultura dentro do evangelho. Quando eles voltam de lá, eles voltam mais sabidos do que Deus. Aí Deus já chama, ó, agora, fulano lá na congregação é sabido que nem nós. Sabe que nem nós.
Se ele comer a palavra que os irmãos pregam lá, a palavra de Deus, ele vai viver eternamente. Então, por causa disso, eu tirar ele da congregação. Ah, mas eu já fui pastor, já fui ancião, já fui companheiro, eu não sabia nada. Agora eu sei tudo, mas não está mais na congregação. Ah, mas eu era músico, lá eu não sabia nada, mas agora ele sabe tudo, mas não está mais tocando na congregação. Porque, gente, lá é para aquelas pessoas que não são sábios que nem Deus. É aquelas pessoas que são alunos de Jesus Cristo. Eu estou lá, estou aprendendo. Eu mesmo, eu estou na congregação há 54 anos e até hoje eu sou aluno. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu aprendi com quem? Curso de teologia? Não. Eu fui criado dormindo na rua, sem escola, sem patrão, sem pai, sem mãe, sem casa para morar, sem documento, sem profissão, sem emprego. Foi assim que eu fui criado, dormindo na rua, sem socorro de ninguém. E eu estou aqui falando o quê? Eu aprendi com quem? É o caos. E essas pessoas que pensam que aprendeu tudo, gente. Agora, quando eu comecei, eu não comecei na CCB, não. Eu comecei na igreja católica, onde eu fui batizado. Minha mãe me ensinava as rezas católicas, Pai Nosso, Ave Maria, e me ensinava as histórias católicas, de inferno, de Deus, de Jesus. Com 8 anos de idade, eu conheci uma família evangélica da Igreja Batista. Tinha um culto na casa dessa família, no sítio deles. E eu passei a participar desses cultos. Aí levava nós, as crianças, para um salão e os adultos ficavam em outro salão. De maneira que nós não participávamos do culto dos adultos e nem eles do nosso. Chamava-se Escola Dominical. Eu gostei tanto daquilo ali que depois meus pais mudou para bem longe. Eu voltei lá e matriculei outra vez. Mas não... Entendeu, gente? Tudo tem o seu tempo. E mais tarde eu fui crescendo. E ali, daqueles batistas, apareceu uma igreja Pentecostes. Segundo o ritmo deles, era a Assembleia de Deus. E do outro lado tinha um adventista do sétimo dia, um crente da adventista. E um grupo da adventista. 3 religiões diferentes, 4 com a católica que eu conheci. Cada uma era diferente da outra. E eu vim crescendo mais tarde, acompanhando essas igrejas. Entendeu, gente? Presbiteriana, batista, adventista. E algumas vezes eu fui em alguns centros de macumba, dos espíritas, ver lá pessoas tomadas de espírito, que eu acompanhava eles. Tudo isso eu vim passando. Os benzedores, que benziam e cobravam, e eu não ficava só. Aquele que não cobrava, eu sarava. Mas por que você não sarou? Porque ele cobrou. Você tem que ir num que não cobra. Aquele que não cobrava, eu sarava. Gente, eu vinha andando no meio desse pessoal. Mas aonde está Jesus? Aí quando eu chegar numa igreja evangélica, quem aceita Jesus aí? Levanta a mão. Aceitar Jesus, levantar a mão é uma coisa. E levar você aonde está Jesus é outra coisa. E como é que os crentes pregavam naquele tempo? Os evangélicos. Eles pregavam para nós o seguinte: nós estamos com Jesus, nós estamos no céu. Vocês que não estão com Jesus estão no inferno. Mas todo mundo no mesmo lugar. Eu trabalhando com o cara no trabalho, falar que eu estava no céu, ele no céu e eu no inferno. Dentro da casa dele, comendo na mesma mesa em que eu estava no céu, ele no céu e eu no inferno. Dá para entender, gente, essa pregação? E assim eu vim crescendo no meio dos evangélicos. Eles falam grego, você não entende nada. Só sabe quando você chega lá, passa um coador pedindo dinheiro. E quem não dá, é humilhado. Quando chega no fim do ano, tem que saber quanto você ganhou. Vendeu 50, colheu 100 sacos de milho, 10 é da igreja. Vendeu 10 porcos, 1 é da igreja. E daí? É o que ele sabia ensinar.
Até que eu cheguei em uma família, não é que eu queria. Ultimamente eu tomei raiva de crente, eu tomei raiva de crente. De tanto que eu fiquei conhecendo essas igrejas de crente, Assembleia de Deus, Nova Aliança, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, e Batista, Igreja Católica. Apesar que eu era católico, então eu fiquei na Igreja Católica, sou batizado lá. Diz que lá tem mentira. Mas aonde eu encontro a verdade no meio desses crentes aí? Só vejo mentira. O dia que eu descobri que a Igreja Católica é mentirosa, e no meio desses crentes aí tem a verdade, claro que eu vou ser crente, que eu quero ser da verdade. Mas dá um passo errado, e atrás de conversa de Zé Mané, que só diz assim, eu estou com Jesus, eu estou no céu, e você que não está com Jesus está no inferno. Mas eu sei lá, eu estava vendo ele com Jesus. Eu estava vendo ele falar uma coisa que nem eu sabia se era verdade ou se era mentira. E onde estava a verdade? A verdade estava na Bíblia. No meu calço tem duas Bíblias. Tem a Bíblia da Igreja Católica quando eu fui batizado, mas o padre prendia a Bíblia, não deixava ninguém ler. E os crentes com a Bíblia na mão, que era a Bíblia dos crentes. E essa Bíblia aí é verdadeira? Não. Tem a Bíblia Católica, que era a Bíblia do meu pastor. Eu tenho 7 livros a mais dessa daqui. E essa daí é a verdade. Qual é a verdadeira? Bom, aquela lá tem 7 livros a mais, e essa aqui tem 7 livros a menos. E eu fiquei dividido. Gente, até nessa daí, o diabo confunde a humanidade. Bom, eu conhecia a Bíblia dos crentes, mas é a Bíblia católica, do meu padre lá eu conhecia. Não, mas é ele que era o meu chefe. Foi lá que eu fui batizado. Eu só posso saber, contar a verdade, o dia que eu encontrar a Bíblia do padre. Mas onde está essa Bíblia? Essa Igreja Católica prendia essa Bíblia, não soltava na mão de ninguém. Mas chegou um tempo, gente, que essa Bíblia caiu na minha mão. Aonde? Tomei raiva de crente. Mas um dia a minha necessidade foi tão grande que eu cheguei num pessoal, sabia que eles eram crentes, mas eu precisava que eles me acudissem. Pelo menos por uma semana, no máximo 15 dias. Vou pedir a ajuda deles para 15 dias. Eu não gosto deles, mas 15 dias. Cheguei a pedir serviço. Dá um serviço para mim, eles tinham um serviço. Mas eu pensava em ficar ali só 15 dias, porque eu não gostava de crente. Eu conheci que eles eram crentes. Mas quando eu cheguei lá, aqueles crentes não me aborreciam. Não vi que negócio que nós estamos com Jesus e estamos no céu, estamos salvos. Você que não está com Jesus está condenado, está no inferno. Não. Trabalhei com eles normalmente. A casa tinha 3 moças, o casal de velho e 2 filhos casados. Não pregavam para mim, não me falavam de religião. Até quando eu perguntei, vocês são crentes, né? Nós somos crentes. E quando eles iam para a igreja, ó, nós estamos indo para a igreja, você não quer ir com nós? Não. Eu não gostava de crente, e eles iam. Um dia tentaram pregar para mim, um deles lá tentou pregar para mim, mas crente não pregava para mim, porque eu já conhecia crente. Eu fui criado no meio das mentiras deles, eu não conseguia. Tentaram pregar para mim, pelejaram, meio uma briga danada, e saiu todo mundo me amaldiçoando, que eu tinha um espírito de demônio, que não deixava eu escutar a palavra de Deus, e foram embora. E o tempo passou. Aí um dia eu entrei para jantar, quando a velhinha, a anciã da casa, era uma analfabeta. Ela era macumbeira. Segundo ela, era macumbeira. Vivia doente, deitada em cima de uma cama. E curava todo mundo que ia lá procurar ela e não curava ela mesma. Até que anunciaram a palavra para ela e Deus chamou ela. Aonde? Na Igreja Congregação Cristã no Brasil, eles faziam parte. Para mim que era tudo misturado, eu não entendia de religião. Até que um dia chegou em mim. Eu jantando, ela chegou em mim, depois daquela briga que eu tive com os próprios filhos dela, que tentaram me evangelizar.
Ela chegou em mim, eu estou jantando, ela chegou em mim. Já conformou com a palavra de Deus, meu filho? Falei, não, minha senhora. Com a palavra de Deus eu sempre conformei. É com que você não conforma então, quando fala de Deus para você? Falei, eu não conformo é com os crentes. Ela disse, o que tem nos crentes que você não conforma? Qual é o motivo que você não conforma com os crentes, filho? Quando eu entro na igreja de crentes, eles mandam levantar a mão para aceitar Jesus. Mas se eu já tenho Jesus no meu, já aceitei Jesus no meu coração, de quando eu vi falar em Jesus, por que eu vou levantar a mão na igreja para aceitar Jesus? É aí que eu não concordo com eles. Então eu vou lá e eles mandam levantar a mão para aceitar Jesus, eu não levanto. Aí a velhinha deu uma olhada em mim dizendo, nesse ponto eu concordo com você, que aceitar Jesus é uma coisa, e Jesus nos aceitar é outra coisa. Aí é que me interessou, né? Como assim? Até ali eu nunca havia falar que Jesus aceitava nós. Ao contrário, nós tínhamos que aceitar Jesus. Mas você aceitar Jesus, filho, na igreja é uma coisa, e Jesus te aceitar é outra coisa. É a diferença que tem de onde nós, na congregação cristã, estamos, com a diferença dessas igrejas, outras igrejas por aí, que eles mandam você levantar a mão e aceitar Jesus. Mas até o diabo aceita Jesus. Mas Jesus não aceita todo mundo. Todo mundo aceita Jesus, até o diabo. Mas Jesus não aceita todo mundo. Por aí, como é que é isso aí então? Se na congregação onde nós estamos, não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. E uma coisa eu vou dizer para você, que você vai ser crente. Jesus já aceitou você, sem você levantar a mão. Falei, como é que é? A senhora quer dizer que eu vou ser crente? É, você vai servir a Deus na congregação cristã no Brasil onde eu estou. Falei, nunca, nunca, quem é? Quem vai? Nunca eu vou ser crente. Eu nasci católico e vou morrer católico. Eu disse, não, filho, Deus não discute com nós, fica no seu lugar. No tempo certo, o Senhor vai te chamar. Ele já te aceitou. Mas vai chegar o tempo dele te chamar. Que na congregação cristã onde nós estamos, eu e minha família estamos, é Jesus quem nos aceita e é Ele que nos chama. Pode ficar quietinho no seu lugar. No tempo certo, Ele vai te chamar. E quando Ele te chamar, você vai vir, vai batizar, vai descer nas águas do santo batismo e vai servir a Deus em novidade de vida. Bom, ali ficou aquela conversa com aquela senhora, né? Eu não vou estender isso aqui, gente, porque vai longe, esse testemunho vai longe. Mas no tempo certo, de acordo com ela falou, o Senhor entrou na minha vida e me chamou. Agora o caso é que nós não entendemos nada. E de quando Deus me chamou até aqui, eu já estou com 54 anos. Agora tem um cara que nasceu lá, ficou lá, se batizou lá, ficou lá 3, 4 anos e acha que aprendeu tudo. E fica aí que nem cobra venenosa, bagunçando com a obra de Deus. Gente, a paciência de Deus é muito grande. Só que tem uma coisa, hein? Para tudo tem um tempo. Deu para entender? Agora fica esse camarada, ele mete a colher de ferrugem, poluindo a cabeça dos irmãos. Conversa, gente, o diabo nunca consegue poluir a cabeça do povo. Para isso veio Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Jesus alumia a pessoa e mostra o mundo da serpente que está em volta dele. Aí quando ele vê aquele monte de serpente em volta dele, ele sai correndo. Para onde? Para os braços de Jesus. E daí? Mas enquanto está no escuro, o diabo é o príncipe da escuridão. E é o pai da mentira. Todo mentiroso está na escuridão do diabo. Mas Jesus diz assim, todo aquele que é da verdade, ele vem para a luz. Mas o que não é da verdade não vem. Porque se vir, as obras é manifestas. É o caso desse Josafá. Ele estava no mundo da verdade. Mas como ele é mentiroso,
Senhor tirou ele da congregação, ele jogou lá fora, agora fez o quê? Arrumou um ninho de cobras e fica no meio das cobras picando a obra de Deus. O que você me diz disso aí? Entendeu alguma coisa? Deixa um joinha aí, ó, no meu canal. Ajuda a levar esse canal avante. E no próximo vídeo, nós estamos lá. Deus que abençoe a todos e que a paz de Deus permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém.